vamos construir uma composteira com baldes. Essas composteiras a gente pode comprar online também, mas é bacana a gente fazer, né? Ter em casa para a gente ir despejando os nossos resíduos orgânicos. Lembrando que nessa composteira aqui, é nenhuma composteira, né, em geral, a gente não joga alimentos temperados, né, cozidos, carnes. A gente tem... A gente joga mais, a gente costuma, é melhor, sempre, alimentos crus, no caso vegetais, casca de ovos, e não jogar alimentos cozidos. Depois eu deixo uma lista aí pra vocês do que pode e que não pode na legenda. Bom, a gente vai, primeiramente, escolher um balde que vai ficar em cima, que é onde a gente vai depositar os resíduos orgânicos, os nossos resíduos em geral, e o balde de baixo, que vai ficar armazenando o líquido que vai escorrendo daqui. Então, na parte de cima, a gente vai colocar os nossos resíduos orgânicos, as cascas, etc. e tal, e a parte seca. Sempre é bom a gente misturar uma parte seca na parte de cima, para evitar dar mau cheiro, né, bichinhos. E essa parte seca pode ser folha, mas também pode ser papelão cortado. Cortar papelão, serragem também pode, serragem, papelão, ou as folhas. Só que como é muito difícil, né, quando a gente está na zona urbana, a gente conseguir folhas por aí, então o papelão é uma alternativa interessante, porque a gente não gera, né, resíduo, a gente reaproveita o papelão para colocar na nossa composteira, para fazer a parte seca da nossa composteira, que depois, né, esses resíduos, junto com o papelão, com a serragem, vai formar uma matéria orgânica legal para a gente cultivar plantinhas. Quem quiser ter em casa uma pequena horta, um jardim sensorial, a gente conversa sobre isso um pouquinho no nosso mini curso de hortas urbanas, que está disponível na nossa plataforma. E a gente pode reaproveitar, né, fazer esse ciclo, fechar esse ciclo de não despejar os nossos resíduos no ambiente, né, porque quando a gente joga o lixo normal, a gente está despejando no ambiente de alguma forma, porque ele vai para algum lugar. Então é importante que a gente reaproveite, né, e nesse reaproveitamento a gente consegue fazer uma matéria orgânica legal para a gente cultivar plantas e ter pequenos pontos verdes em casa, né, no ambiente urbano, pequenos espaços. Então, essa composteira é legal para ter em pequenos espaços, ela pode ficar na área de serviço, pode até ficar na cozinha também, ali do lado de fazendo esse alimento e já vai despejando aqui dentro. Então, no caso, a gente vai precisar materiais. A gente vai precisar de 2 ou 3 baldinhos desse aqui. Esse aqui que eu peguei é de 15 quilos. Mas você pode escolher qual fica melhor para você. Pode ser baldinho menor, baldinho maior. Mas ele tem que estar tampado, tem que ter as tampas. Tem que ter a tampa de cima, tem que ter a tampa de baixo para poder encaixar em cima. E eu vou estar usando um ferrinho de solda. Não é obrigatório, mas é melhor para fazer os furinhos na caixa de cima. A caixa de baixo não leva furinhos. Mas se você tiver outro material, não tem ferrinho de solda, mas quiser usar outros materiais, puder usar outros materiais para estar fazendo esses furinhos, a gente faz os furos embaixo e faz furos nas laterais também, que é para poder circular o ar. Esses furos de baixo são tanto para circulação de ar, né, aerar o composto, quanto para escorrer o líquido que fica ali. Isso aqui é uma composteira destinada para ter em casa, né, em ambientes urbanos, mas se você morar no ambiente urbano também, mas tiver um quintal, tem a opção de fazer a composteira no solo também, que é até uma boa ideia para recuperar solos que foram degradados de alguma maneira. Às vezes alguma reforma, algo aconteceu ali, você faz o quê? Cava um buraco no chão e despeja esses resíduos orgânicos dele, que em cerca de um mês a terra já fica nutrida novamente, né? E já pode ser aproveitada para plantio ou até para venda também, se interessar, né, esse tipo de comércio. Aí, aqui, ó, furinhos na parte de baixo do nosso balde de cima da composteira. Olha o tanto de fumaça saindo aqui. Aí a gente faz alguns aqui na lateral também. Bom,
A ideia de ter a composteira em casa está muito relacionada aos cuidados com o ambiente, né, principalmente, porque a gente consegue reaproveitar alguns materiais e também a gente consegue observar o nosso consumo, né, o que a gente está se alimentando, o que nós estamos consumindo, isso tudo impacta o meio ambiente de alguma forma. Quando a gente fala de educação ambiental também, a composteira é uma ótima forma, né, uma atividade para a gente estar aplicando para todas as faixas etárias, né, na escola, na comunidade, para mostrar como o solo vai estar se formando, que é um processo muito demorado. Né, o solo não fica pronto de uma hora para outra. Então, quando a gente degrada ele, quando a gente destrói o solo de alguma forma, a gente perde muita coisa e ele não vai se recuperar rapidamente. Então a gente consegue ver, através da composteira, os processos que acontecem nessa formação da terra, do solo. E a partir da composteira também a gente consegue aplicar alguns conceitos da sustentabilidade. Né? Lembrando que a gente está na Agenda 2030 da ONU, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nada mais são do que uma lista de ações a serem alcançadas, né? Metas a serem alcançadas dentro de uma agenda que começou no início da década. Aqui já furei todos os lados, aqui olha os ladinhos furadinhos. Aí eu vou cortar a tampa que vai ficar na parte de baixo. Eu já marquei aqui com estilete e eu costumo fazer esse corte usando ferrinho de solda mesmo. Aí é paciência, né? Mas se tiver estilete, tiver tesoura, acha melhor, não tem problema não. É só cada um com a sua opção, que for mais fácil. Então essas metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável têm que ser atingidas pelos países que assinaram, né, o termo, e isso já começou no início da década, que é a década dos oceanos. Então a gente já está no final da década e a gente não conseguiu ainda alcançar os objetivos, a gente ainda não tem os hábitos da sustentabilidade no dia a dia. Então a Fábrica de Brincadeiras vem trazendo essas ações, né, que é algo que a gente tem como hábito mesmo no dia a dia. A gente tem o nosso sucatário, a gente separa o nosso lixo e a gente ensina as pessoas a aplicarem isso também. E por conta do estilo de vida urbano, né, do capital que nós temos, é desafiador ter tempo, né, para aplicar os nossos conhecimentos de educação ambiental que são ensinados para a gente desde criança. Com isso, fica o convite da Fábrica de Brincadeiras para dar continuidade a esse movimento, né, com 30 minutos por semana. Eu tenho pouco tempo, tira 30 minutinhos por semana para fazer algo pelo meio ambiente. Eu vou separar um lixo, eu vou me informar sobre quais ações eu posso estar fazendo, participar também de decisões políticas, seja na sua comunidade, na escola, para a gente conseguir estabelecer mesmo uma sociedade com práticas sustentáveis reais, não só nas falas, né, no marketing, na venda, na politicagem. A gente precisa ter a sustentabilidade como hábito. E o que é sustentabilidade? Algo que se sustenta, é o ciclo que se fecha, né? Que tem início, meio e fim, não que seja descartável, que a gente não vê o que está acontecendo, que a gente consome, joga fora e fica no ambiente. Isso não é sustentável, porque o ciclo não se fecha, ele fica ali causando impactos ambientais negativos em diversas vertentes, né? Tanto atmosférica, quanto a contaminação do lençol freático, quanto inclusive nas relações do ser humano, entre ser humano, natureza, né? A gente sabe que não são todas as pessoas que sofrem com a crise climática, são pessoas específicas
que estão ali numa vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade. Então, essa perspectiva a gente tem que ter, e a sustentabilidade traz isso pra gente, porque não existe sustentabilidade sem inclusão, não existe sustentabilidade com desigualdades, né? Não existe sustentabilidade com exclusão. Então, a gente propõe, a Fábrica de Brincadeiras propõe para vocês terem 30 minutinhos por semana para fazer algo pelo meio ambiente. Porque o ser humano faz parte do meio ambiente. Não, a gente não está dissociado. Então, seja uma implantação de horta em casa, o cultivo de suculentas, a própria separação do resíduo. Não, eu não sei o que fazer com resíduo. Se informa. Você pode reaproveitar, igual a gente está fazendo agora com o composteiro, você pode reaproveitar o que você tem. Você pode construir coisas novas, tirar um momento de arte para reaproveitar, fazer esse momento terapêutico, né, que é construir alguma coisa. Que gera também o bem-estar, a saúde mental, que consequentemente vai afetar a sua saúde física. Você pode... O que mais que pode fazer? Deixem nos comentários o que mais que a gente pode estar fazendo. A gente pode reaproveitar material, a gente pode reciclar, a gente pode criar hortas e jardins sensoriais, a gente pode movimentar a nossa comunidade para tirar esses 30 minutos. Você não precisa estar sozinho, por exemplo. Você pode se juntar com alguém para fazer algo pelo meio ambiente, ir à praia e tacar lixo, né? Existem muitos movimentos aí que fazem isso, né? Você pode se juntar a um deles, por exemplo. Você pode fazer um jardim comunitário, uma horta comunitária. Existem muitas coisas que a gente pode se movimentar para fazer isso. Não é que você vai fazer uma horta em meia hora, né? Mas é sobre reunir pessoas e um pouquinho de cada vez e construindo, né? O meio ambiente está precisando disso. E a nossa sociedade precisa de pessoas que vão para além da conscientização, né? Que peguem a sua consciência, o que já recebeu de consciência, de conhecimento, e coloquem em prática. É tão difícil as pessoas colocarem em prática. Tem tanta gente falando tanto, né, sobre a sustentabilidade, tanto material para venda, mas no final alguém realmente está fazendo alguma coisa? A gente precisa já se posicionar sobre isso e do micro para o macro, cada um fazendo um pouquinho, que a gente vai se organizando para construir uma sociedade saudável num planeta que vai prosperar e que a gente consiga preservar e conservar a biodiversidade do planeta para o presente e para o futuro, né? O discurso de vamos deixar o planeta bem para as próximas gerações, a gente não pode mais viver disso porque a crise climática já chegou. A gente precisa cuidar para o presente. A natureza já não está mais como era antigamente e a gente já está num ponto de não retorno. Então, é importante que os adultos, né, parem de colocar essa responsabilidade em cima das futuras gerações, que as novas gerações que vão salvar o planeta não vão, a gente estragou o planeta todinho e vai deixar aí para elas. Agora a gente tem que realmente fazer alguma coisa. A gente precisa se informar e principalmente se organizar para a nossa sociedade criar uma demanda, que é um discurso muito frequente, né? Que a gente não faz as coisas porque o governo não sei o que lá. Né? Para que eu vou separar meu lixo se aqui não tem coleta? A gente precisa criar essa demanda. Né? A gente precisa começar a ter atitudes, porque a nossa sociedade é feita de todos nós. Então, se todos nós tivermos atitudes, a sociedade muda. Logo, o sistema começa a mudar. Então, a gente precisa lembrar da nossa responsabilidade na mudança também. Não é só esperar que terceiros façam. Porque a gente não faz porque os outros não fazem, mas a gente tem que fazer também. Né? Então fica aqui o convite. Se você concorda, se não concordar também, deixe aí nos comentários. Mas o convite é esse, vamos fazer um pouquinho? 30 minutinhos por semana, o que é que você pode estar fazendo? Bom, e é isso. Basicamente.
Eu gostaria muito que você fizesse parte desse movimento. O planeta agradece, né? Olha aqui a nossa composteira ficando pronta. Será que vai dar certo? Tchan, 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 tchan. Fazendo uma composteira com cachos de margarina e um ferro de sol. E foi. Aqui ferro de solda. Deixa eu desligá-lo, que já está bem quente. Aqui o resto da nossa tampa. Agora, vamos ver se vai encaixar direitinho. Ah, encaixou. Tá aqui. Aí a gente tampa. Aí, ó. 20 minutos. Em 20 minutos, gente, eu fiz uma composteira. Tá aqui, tá pronta. Agora, quem quiser colocar uma torneirinha aqui embaixo, é só fazer um furinho e anexar, né? Que quando isso aqui encher, pode tirar o chorume para vender. E é isso, olha só. 30 minutos de sustentabilidade. Em 20 a gente fez uma composteira. Se junta aí com a gente então, deixa aí nos comentários, fala com a gente, vamos conversar. E vamos nos unir para combater essa crise climática, né? E cuidar do meio ambiente. Tá bom? Até a próxima!